Bom, boa noite a todos. Eu sou Fernando Sembranelli, CEO da Berrini Ventures, Health Innova Hub. Hoje eu estou aqui com o Fernando Palácios, professor da ESPM, autor do Guia Completo de Storytelling, que está indo super bem, do Ivsen Lourenço, do INRAD, né? E a gente vai ter, o INRAD vai ter um curso sobre Storytelling na saúde. Quando que vai ser a data, Ivsen? 9 de junho, agora no dia 9 de junho, então não é sexta-feira próxima. Legal, então as vagas estão aí. Quem participou ano passado gostou bastante, eu participei, gostei, acho que o Fernando realmente está não só na saúde, mas é um expoente, né, de storytelling. Recentemente, esse ano, recebeu um prêmio lá na Índia sobre storytelling, que tem até onde eu saiba, tem uma tradição muito forte de storytelling, então é muito bom ter fazendo esse hangout hoje. Tenho certeza também que vai ser muito enriquecedor e vai motivar muitas pessoas a fazerem o curso na próxima sexta-feira. Seja bem-vindo, pessoal. Pode falar. Seja bem-vindo, Fernando. Olha, em primeiro lugar, eu acho muito legal. É a primeira vez que eu faço um hangout, sabe? Sério? É super legal. Muito interessante aqui. Então, obrigado pelo convite. Uhum. Essa coisa toda do storytelling é muito importante a gente conseguir direcionar isso para a saúde, né? Porque tem aí eu ouvi uma frase depois que terminou, né? Terminou o curso lá no ano passado com o INRAD, nessa primeira edição. Teve um médico que veio me abraçar no final, assim, falou: poxa, no final a gente sabe tudo sobre o corpo humano, mas não entende tanto assim do ser humano, né? E são coisas que a gente não aprende na faculdade e que podem ajudar muito, assim, tanto para o médico quanto para o enfermeiro, para a área hospitalar, até a farmacêutica, todo mundo que está ligado à saúde mesmo faz muito sentido para todo mundo. Não, acho que com certeza. Acho que uma das coisas que a gente, né, acho que o foco hoje primário do meu trabalho é inovação, mas acho que uma das coisas que a gente percebe, a gente entende que agora a saúde está passando por uma grande transformação, tem a questão da digitalização, do digital, mas eu acho que ainda tem muito essa questão do ser humano, e eu acho que hoje a gente publicou uma matéria da Fabiana Couto, que é uma amiga, e paciente diabética tipo 1, e ela coloca muito a jornada dela como paciente, né? E a história dela é a história que ela só conseguiu realmente começar a se cuidar a hora que ela conseguiu conversar, entender a dor de outros pacientes, e a partir daí talvez ter uma outra forma de olhar para a sua própria doença, né? E esse contato foi feito pelo digital, mas todo o resto é uma questão de, né, de você facilitar esse contato e esse diálogo, que é uma coisa super importante. Fala aí, Ivsen, quais são as suas impressões do curso? Olha, a gente tem uma expectativa muito grande, tá? A gente conversou um pouquinho, Fernando Palácios e eu, até para começar a estruturar alguns projetos bem legais assim, na área da saúde com storytelling. E a gente tem uma expectativa bastante grande com a metodologia, né? Então a gente busca ter umas transformações grandes aí no dia a dia nosso, uma expectativa de conquistar os médicos, principalmente, com essa ferramenta que eu acho que ela é formidável para trabalhar novos modelos, talvez, de consulta, por exemplo, de como fazer o paciente entender mais sobre a própria situação que ele está vivendo ali no dia a dia, como explicar, por exemplo, exames para ele. Imagina a gente no INRAD, uma clínica radiológica, como explicar exames para esse cara, né, para explicar exames para esse paciente, como fazer ele se engajar num tratamento. Então a gente está começando a discutir aí diversos projetos aí para o futuro. Não, eu estou num momento muito favorável, que eu estou acabando de ler o livro, não, estou lendo o livro do Ed Catmull, né, sobre Da Pixar. Nossa, é muito impressionante, né? E é muito, assim, é muito impressionante, porque realmente, assim, eles, desde o começo, né, o Ed Catmull, que a gente está falando da Pixar, quer dizer, que fez o primeiro filme de computação gráfica, é tão impressionante que ele, durante a formação dele, ele
Na verdade, assim, ele não sabia desenhar, ele queria trabalhar com animação, ele queria trabalhar na Disney, então eu falei, vou aprender uma coisa que vai ser o futuro, né? E essa questão do storytelling sempre foi e é muito importante na Pixar, né? Como eles contam a história. Mas tem algumas coisas que são muito marcantes, que eles têm uma entidade lá, que é o Brain Trust, quer dizer, que as pessoas vão lá e contam as histórias, mostram como é que os filmes estão se desenrolando, e aí todo aquele cérebro, né, da Pixar dá feedback, assim. E isso eles falam que é uma das ferramentas mais importantes, assim, por isso que eles são tão bons em contar histórias, né? Não é contar uma história isolada, né? Porque no final do dia, exatamente assim, para ver se aquilo está caminhando para causar uma emoção. Uhum. Então é impressionante, né, Palacios, como é que assim o poder, né? Não é só assim o poder da história e como assim é martelar mesmo para construir no caso deles uma história excelente que emocione, que tenha muito, sei lá, muita metáfora, tal. É muito impressionante. Tem uma coisa muito legal assim deles. Primeiro eles entenderam que o negócio deles começou como se fosse tecnologia, né? Inicialmente era um aplicativo e o que eles estavam mais preocupados era em vender esse software que trabalhava com renderização e coisas desse tipo. E aí, para ilustrar, para mostrar do que esse software era capaz, eles começaram a fazer essas pequenas animações, né, os curta-metragens, e aí perceberam que o negócio deles não era o software, mas eles mesmos já usarem essa tecnologia para contar a história, né? Eles perceberam muito rápido que o negócio deles era outro, não era tecnologia, era contar a história. E por essas e por outras, eles acabaram sendo vendidos para a Disney, que é quem mais entende de storytelling no mundo hoje, né? Então, se a Disney não tá na ponta de lança de contar a história, ela vai comprar quem realmente está fazendo melhor do que ela, né? E a Marvel foi um exemplo, a Pixar foi outro. E na Pixar eles têm esse pensamento, né, de que nenhuma história é sobre uma coisa, né? Você vai assistir Toy Story não é uma história sobre brinquedo. Toy Story é feito de dezenas de milhares de ideias que vão desde um ângulo de câmera até o nome de um personagem, até cada cena lá tem um porquê de estar dentro do roteiro, naquela ordem, naquele momento, com aquela duração. Tudo é muito pensado, muito milimetricamente calculado. Quando a gente assiste, a gente não tem ideia de quantos níveis de pensamento estão por trás daquilo, que tem que fazer total sentido para um adulto, porque o adulto vai assistir junto com a criança. Só que a criança também não pode achar chato, ela tem que ficar interessada o tempo inteiro naquilo. Então você tem uma série de camadas que funcionam para um adolescente, para uma criança pequena e para o adulto que está levando os filhos no cinema ou assistindo pela 10ª vez, né, o filme, porque no final a criança quando assiste fala, tá bom, eu quero de novo, né, e de novo, de novo, de novo, enquanto ela vai cumprindo esse processo de aprendizado. E para o pai, no final, a grande mensagem da história é mais até para os pais do que para os filhos. Então tem um pensamento aí muito grande, e aí que entra, né, o Brain Trust e outras metodologias e ferramentas que eles trabalham aí, e que tem até a ver com uma estrutura muito antiga do storytelling que surge, né, tudo que quando a gente fala de história, tá ligado a pensamento de costura, corte e costura. Então, quando a gente fala de enredo vem de rede. Quando a gente fala de texto, texto vem de tecido, né? Por isso que é tecer um texto, amarrar a prosa. São pensamentos que você vai pegando ideias e vai entrelaçando e vai formando essa trama aí infinita, e quanto mais bem amarradinha, mais legal, né? Aí você não escapa mesmo, é uma rede que te prende e não te deixa soltar. Por isso que uma animação da Pixar que, né, dura aí 1h30, em média vai custar 200, 300 milhões de dólares e demorar 3, 4 anos para ser feito, porque é um processo muito grande para chegar nesse produto final muito impecável, né? Não é. E eu acho que outro dia a gente fez um call aqui com a Daniela,
e aquele, né, sobre experiência do paciente. Quando a gente faz esse olhar, quer dizer, uma boa parte da questão da experiência do paciente tem a ver com o storytelling, né? Porque se a instituição de saúde conhece, e aí eu acho assim, a gente, putz, entender profundamente como é que é a história daquele paciente, né? Em primeiro lugar, depois a história daquela doença, e aí conseguir criar um roteiro que torne aquela jornada, né? Então, não sei se a palavra pode ser mais, qual que é a melhor palavra, mais fácil, mas assim, que você tenha profunda compreensão dessa jornada e junto com ele faça uma jornada, né, que ajude o paciente, eu falo assim, a cuidar de si, engajar no seu tratamento, mas ao mesmo tempo ter, às vezes, né, as suas outras necessidades respeitadas, como né, ver uma área verde. Eu acho que isso também está muito entrelaçado, né, Fernando, essas experiências, assim, esses cuidados, assim. Acho que isso também é uma das razões que a gente acha que, né, esse trabalho do design thinking, do storytelling, são ferramentas que eu acho que para quem é o designer de saúde são fundamentais, né? Ah, não, isso, sem a menor dúvida. Aí tem a forma como você já colocou, né? A jornada do paciente, ela é de vários ângulos diferentes. Então, até em termos de design thinking, né, o próprio processo pode até começar um pouco antes de você pensar essa jornada como a simulação de alguém, né, e olhar até de um ponto de vista estratégico e falar diferente para uma determinada doença, né, de comportamento, demograficamente, como as pessoas reagem de forma diferente a um tratamento. E isso você depende de que ângulo você está, você pode olhar isso de um jeito diferente. Quantos tipos de médico eu tenho, ou perfis de médico com esse tipo de doença e com esse tipo de paciente? Vamos supor que você seja uma empresa farmacêutica e queira falar disso, ou você seja um hospital e queira pensar em cenários. Então, se você é um médico, faz muito sentido você olhar e aprofundar na experiência do paciente. Mas se você é um hospital, talvez você queira até olhar essa mesma jornada pelo ponto de vista da doença. E aí, de repente, na hora que você olha na experiência do paciente, você começa a ter descobertas, como, por exemplo, o paciente sair do consultório, pega aquela receita, vai até a farmácia e no balcão acaba trocando o que estava no receita porque rolou algum tipo de comunicação diferente ali. Você começa a entender onde o processo se perde, onde o tratamento pode perder a efetividade, aí fica muito mais fácil até de conseguir já antecipar esse tipo de acontecimento que de repente o próprio médico não se dá conta que acontece ou ele não percebe que aquilo é tão crítico, né? Ah, tá bom, ele só vai mudar a receita, ou então ele vai chegar e em seguida, saindo do consultório, ele vai procurar no Google, e aí ele vai ficar na dúvida se é aquilo mesmo que ele tem que fazer. Então tem uma série de coisas que acontecem. O médico ele está ali pegando uma consulta atrás da outra e ele esquece que a história não acabou ali, né? Ele está olhando a foto e o filme é maior do que aquilo. Então, essa é uma das abordagens, né? Uma das formas de usar storytelling como uma ferramenta muito poderosa, tanto para empatia quanto para solução de problema, né? De análise de cenário, entender nós e onde muitas vezes o processo acaba se perdendo, né? E muito da efetividade e do resultado do trabalho do médico acaba se perdendo junto. Então, uma forma de um trabalho que pode parecer simples e que muitas vezes pode parecer que nem está ligado à medicina, mas pode aumentar muito a efetividade de um tratamento na hora que você entende o lado humano do paciente, né? Que ele falha, que ele mente, que ele engana, ele é malandro, ele às vezes é preguiçoso, às vezes ele vai querer economizar, né?
Ele vai falar assim, tá bom, então ao invés de tomar 2 por dia, eu vou tomar um só, e tudo bem, né? E para ele tudo bem, ou ele não entende que tem de 8 em 8 horas, na hora que ele para de tomar isso, ele demora 9 horas ao invés de 8, isso perde o efeito. Então, uma série de coisas que, a hora que você olha pelo ponto de vista do paciente, faz sentido ele ser daquela forma e fica mais fácil de conversar com ele de um jeito que seja mais efetivo mesmo, né? Seja mais persuasivo, de falar, olha, é sério, sabe? Você tem que tomar a cada 8 horas, tem que botar o despertador e não pode esquecer, porque senão a coisa perde o efeito, e aí vai dar uma reversão. E aí você começa a entender, porque às vezes ele está no dia a dia, de repente é um outro perfil que está estressado, e é o executivo de uma empresa, e que ele nem vai parar para pensar nisso. Então, de acordo com o perfil, tem um jeito diferente de conversar. E como toda história tem vários personagens, a gente consegue entender que cada personagem tem uma forma distinta e mais eficaz de. Não, perfeito. Eu acho. Tem um exemplo que eu gosto, e só para falar, que o pessoal que está nos assistindo online, no YouTube, você tem um chat, um bate-papo ao vivo do lado direito, onde vocês podem colocar suas dúvidas, a gente está aqui de olho, a gente vai respondendo, né, o Fernando principalmente. Mas tem um laboratório que que eu gosto muito, do Rogério, que chama Laboratório FEME, que era um laboratório geral, que no meio dessa competição, consolidação do setor, tinha uma grande dificuldade, né, assim, era um grande desafio decolar, e um dado momento ele seguiu, ele falou, não, a gente vai ser um laboratório focado no público feminino. E ao longo dos anos, eles foram caminhando nessa direção e dando os passos consistentes, né, desde a apresentação, a decoração, né, treinamento das funcionárias, a forma, a postura. E com o tempo, assim, né, se antes eles se viam e continuam, eu acho que cercados por gigantes, essa história, com o tempo, foi se tornando cada vez mais autêntica, né? O público feminino que entrava lá começou a notar muita diferença, e chegou um ponto que eles tiveram que realmente redefinir o público deles, porque cresceram muito mais do que tinham capacidade, mas isso abriu outras janelas de oportunidade de expansão para eles, né? Mas basicamente aí é uma história, quer dizer, eles, né, tanto que o treinamento lá das recepcionistas é feito com o pessoal da Disney. Então para mim, é uma das histórias mais impressionantes de como eles conseguiram crescer aqui em São Paulo, numa época que estava todo mundo consolidando, quer dizer, né, na prática vendendo seus laboratórios, porque eles basicamente não tinham diferencial. Que legal, né? Eu nem conhecia esse exemplo, e é uma amostragem muito clara de um outro ângulo, né? Ok, ao invés de ser o médico olhando para isso, é o laboratório, né? E o laboratório começa a pensar como que essa jornada do paciente, essa experiência dele vai ser a mais agradável e ter a maior aderência possível com o público dele. Então, na hora que ele começa a olhar para o seu consumidor, né, para o seu paciente, como um personagem, ou perfis diferentes de personagem, fica mais fácil de conseguir agradar, muito na veia mesmo, né, de como falar com essas pessoas, como tratar essas pessoas e como fazer elas viverem uma história lá dentro, porque no final esse processo todo vira uma historinha. Então sai de lá muito surpresa, comparando com outras experiências que já teve, ela transforma isso numa história e ela sai falando isso para outras pessoas, né? Então é um laboratório focado no público feminino, e aí a mulher que vai lá sai falando para as amigas suas, olha, você precisa ir lá, porque lá é diferente. É diferente como? Ela vai e ela dá o relato dela, ela conta essa história. No final, quem acaba fazendo o marketing do laboratório nem é o próprio laboratório, né? É o consumidor, é o cliente, é a paciente do laboratório que vai sair relatando que a história que ela teve lá é diferente da história que ela viveu em outros lugares. E aí não tem nada mais forte do que isso. Então,
todo mundo vai se perdendo e eles vão crescendo nesse meio. Justamente, quanto mais os outros se perdem, mais ele vai crescer, né? Porque no final das contas, todo mundo vai ficar tendo dificuldade de manter uma qualidade e eles só vão melhorando, porque eles só cada vez vão acertando mais. Então, essa capacidade de olhar para o paciente como uma pessoa dentro de uma jornada é uma coisa que pode ser muito poderosa para a medicina e para a saúde de uma forma geral mesmo. Perfeito. E acho que... Fernando, só... Pode falar. Só para complementar, porque eu não vou perder o ponto aí. Eu acho que tem o que a gente percebe bastante na gestão, que a gente vem melhorando muito na gestão dos hospitais, de maneira geral, essa preocupação que a gente começou a ter muito séria com essa jornada do paciente. E aí, vocês falaram muito bem. Quando a gente começa a perceber, começa a implantar realmente a questão de empatia, e começa a perceber que todos os nossos pacientes carregam uma história, às vezes uma história bastante interessante, intrigante. Imagina um hospital público, a diversidade de histórias que você pode trazer nisso. Né? Você começa a ter a consciência disso, e começa a olhar, ter uma outra visão em cima disso, e começa a modelar suas ações, modelar a arquitetura, modelar a forma de interagir com o paciente, tentando construir uma história diferente. A pergunta que eu faço, assim, que a gente discute muito lá, o hospital, ele precisa parecer um hospital de verdade, sabe? Essa jornada que o paciente passa precisa ser de um hospital. Será que a gente tem que fazer uma jornada só pautada no tratamento de uma doença, ou a gente poderia transformar os hospitais numa jornada em prol da saúde, não necessariamente da doença? Né? Então, eu acho que esse é um negócio bastante intrigante, assim, de a gente discutir, e o storytelling, ele tem essa força de nos ajudar a construir essa nova forma de comunicar isso para esses pacientes, agregar tudo isso e comunicar de uma forma diferente. Eu acho perfeito essas colocações aí que vocês comentaram. Eu só queria, para não perder o fio da meada. Uhum. Não, essa semana eu tive num evento da Natura, na Casa Natura Musical. É muito interessante, que era para discutir o Sistema B, né? Que basicamente é para discutir empresas que tenham sustentabilidade financeira, gerem resultado, mas também tenham uma responsabilidade socioambiental certificada, né? E é interessante que o próprio Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura, estavam presentes. A Casa Natura, ela é bem, assim, é um espaço com muito verde, assim, talvez para mim a casa musical mais bonita de São Paulo, mas ali tudo conta uma história de sustentabilidade, né? É um espaço que você entra e fala assim, nossa, eles realmente fizeram isso aqui para causar um espaço flexível para tanto ter música, mas também para poder ter esse diálogo e receber pessoas, né? E a história que eles convidaram diversos empreendedores, e a história que eles estavam querendo colocar, que é a história que hoje essa é a história do legado do planeta, né? E o legado que a gente está deixando e como a gente está consumindo os nossos próprios recursos, e que sim, a gente tem essa responsabilidade, né? Assim como a gente tem uma responsabilidade pelo nosso estilo de vida, e quando eu acho que esse olhar do longo prazo, quer dizer que a gente vai, que essa é uma conta que a gente vai pagar. Mas para mim, assim, foi uma história muito interessante como eles fizeram um evento. O local primeiro tinha tudo a ver. A forma, né, que você traz os palestrantes também causava uma reflexão. E eles fecharam com o Guilherme Leal, que o Richard Branson da Virgin, e muito impressionante o olhar deles, né? E muito crítico também, né? Você vê agora o que está acontecendo lá hoje, a decisão do Trump de sair do Acordo de Paris. Fala assim, não está acontecendo o aquecimento global. Quer dizer, que história é essa, né? Então, acho que a gente também, aqui no Brasil, a gente tem uma questão, primeiro, qual história que cada marca conta, qual o impacto que essa marca está causando, que eu acho que é uma coisa que, né, mesmo o nosso trabalho tal, está causando, e só, assim, eu acho que tem muitas mudanças que só através do storytelling você consegue fazer, né? Eu acho que histórias brilhantes ajudam a causar reflexão e causam uma mudança em todos os níveis, né? Seja Cirque du Soleil, seja vídeo, seja a forma que for, né?
causam, eu acho que é muito importante nesse universo de muita informação causar reflexão. Alô? Calma aí. Pode falar. Alô? Tem duas questões que estão tem a ver com então tem que a história que a história que ela efetivamente entrega, né? Porque muitas vezes a marca pode ter um tipo de discurso e na prática fazer diferente. Isso que nesse exemplo da Casa Musical ele é porque ela demonstra para que ela não é simplesmente ela também é uma história de vida e isso é o que a marca vai causar para ela conseguir gerar essa experiência, para ela conseguir causar uma sensação e uma vivência mesmo, ela vai precisar entender quais são os impactos dela, né? Quais são os impactos positivos e negativos e conseguir não fugir disso, né? Deixar isso muito claro, muito expresso, mesmo na hora que ela olha para os impactos negativos, ela trazer uma discussão em cima disso, né? E se tem uma coisa que pode realmente melhorar o mundo de uma forma global, é isso, né? Todo mundo fazer essa autocrítica, fazer esse questionamento, e aí as histórias, desde os tempos mais remotos, né? Desde o ser humano morando nas cavernas, a gente já usava o storytelling para gerar reflexão, para gerar mudança, para transmitir conhecimento, para gerar identidade da tribo. E isso não mudou nunca, né? Na hora que você pega um fã de Star Wars, ele vai... É só ele ouvir a palavra Star Wars, ou Yoda, ou Luke Skywalker, que ele vai parar o que ele está fazendo e conversar sobre aquilo. Consegue gerar essa sensação de grupo e de atuação coletiva através de uma história. E isso tanto na cultura pop quanto no mundo corporativo. E há mensagens importantes como de sustentabilidade, como de itens como lavar as mãos, né, que foi uma das coisas que a gente conversou, né, com o Yves, é um ato tão simples, né, e na prática acaba sendo deixado em segundo plano, né, ou acaba não sendo levado tão a sério. E esse é o momento que uma história pode jogar luz nisso, pode fazer as pessoas visão completamente diferente, entenderem a importância daquele tema, porque o objetivo de uma história é isso, né? A gente fica se dedicando tempo a ouvir e a conhecer a jornada de um personagem para entender todos os impactos de causa e efeito daquilo que ele está vivendo. Então, de repente, ele tem um desfecho trágico para mostrar para a gente que esse caminho, as coisas que ele fez não são... ele não tomou as melhores decisões ao longo do processo. E qualquer ato que pode parecer banal a princípio, dentro de uma narrativa bem contada, ganha uma importância, uma relevância muito grande. É isso mesmo, assim, acho que é uma... Não, mas o que eu acho, assim, né, só voltando, assim, né, acho que a gente está falando genericamente, eu acho que, assim, né, e dentro do curso que vai ter semana que vem, eu acho que também, cada vez mais, eu vejo que storytelling é uma técnica, né, e me impressionou muito aprender que o próprio, né, o presidente da Pixar, ele trabalhou na Wild Catmull, ele veio da George Lucas, né, e como, na verdade, está tudo interligado, assim, mas sempre, né, não só tem a técnica, tem o treino, tem a exaustão, quer dizer,
E no final do dia, eu acho que é seguir aquele roteiro, né? Então, também que não é uma coisa, mesmo para a gente, assim, quando a gente fala assim da marca, cada marca quer contar a sua história, né? Eu fico, né, eu estava pegando mesmo da própria Berrini, falou, a gente tem uma imagem clara, agora do Health Nova a gente tem uma imagem clara que a gente, né? E é engraçado isso, viu? Eu tava, né, Fernando, eu vi que você curtiu a foto do evento, mas para mim era muito claro que com aquela imagem eu queria contar uma história. Uhum. Né? Tipo, a gente tem a foto em cima, tem a foto das pessoas, mas assim, tipo, e para que a gente coloca? A gente poderia ter colocado aplicativos, mas a gente colocou pessoas numa foto. Por quê? Porque a gente aprendeu que para a gente aquilo tem muita força, né? É a narrativa que a gente quer contar. Eu acho que para a gente é sempre as pessoas em primeiro lugar. E eu acho também que assim a importância, né, de um curso, essa oportunidade que a gente está buscando fazer juntos, que é justamente as pessoas aprenderem né, a como estruturar essa narrativa. Acho que no ambiente corporativo, você estruturar uma narrativa, criar uma narrativa e conduzi-la consistentemente ao longo do tempo, exige técnica. Você tem que estar, como fala, você tem que estar embasado, né? E tem que estar preparado aí para... Eu acho que tem que ter bastante referencial, por isso que eu acho que é importante, eu acho que realmente, né, quem já teve a oportunidade de participar com um curso com você sabe como é transformador, mas acho que é por isso também que cada vez mais, acho que você pode falar um pouco, todas as áreas, basicamente, da economia estão buscando se envolver, né, desde turismo, eu acho que todos os setores, né, os eventos querendo se reinventar, todo mundo está buscando entender o storytelling, porque para mim, storytelling tem uma relação fortíssima com engajamento, né, e com mobilização para ação, assim, então que é sempre assim, eu falo assim, gente, é engajamento, adesão, assim, a questão do engajar, tipo, do conversar e tal, já ajuda muito, né? Muito. Então, eu acho que é um pouco... que você acha, Fernando? Tá. A primeira coisa importante aí do que você, muito importante que você falou, é da questão da técnica. E não só por uma questão de embasamento teórico, né? Não. É por uma questão prático mesmo, né? De você saber o que... Para você conhecer qual efeito você vai causar a partir daquilo que você está fazendo. Então, uma das coisas que eu sempre falo em todos os cursos é mais ou menos o que dentro da Pixar também tem, né, uma das animações deles que também passa uma mensagem parecida, que é o Ratatouille, né, que é qualquer um pode ser um bom chefe de cozinha, inclusive um rato, né, essa é meio que a mensagem ali do filme, mas a mesma coisa vale para storytelling. Qualquer pessoa pode aprender a contar uma história, que é uma coisa que é inerente ao ser humano. Toda a história da humanidade, durante milhares de anos, toda a história foi pautada nisso, em contar histórias. Durante os primeiros, sei lá, 100 mil anos da história da humanidade, a única forma de registrar a informação era contando uma história ao redor da fogueira, né? E passava-se aquela informação de geração em geração, seja uma técnica de caça, seja a receita da cerveja, né? Você conseguia passar essa informação através de histórias. E antigamente era muito mais fácil de aprender como contar uma história, porque você estava no redor da fogueira, o seu avô estava contando uma história e você ouvia aquela história várias vezes e toda noite ouvia ele contando, via ele fazendo gestos, entendia a entonação de voz. E depois de um tempo você virava o pai, depois de um tempo você virava o avô, e você passou a vida inteira ouvindo a história de um jeito que é só você replicar aquele mesmo jeito, né? Então, a gente aprendia muito na prática e na vivência. E isso foi se perdendo ao longo da humanidade. Quando surgiu a imprensa, né, e aí começa a surgir o romance literário, a pessoa já perde a oralidade. Na hora que você começa a ler um livro, você tem um narrador contando a história, mas você perde a oralidade. Aí depois vem o cinema, e aí você perde até o narrador.
porque quem está contando a história é a câmera. E não tem mais ninguém usando palavras para descrever, você vai vendo a ação se desenrolar na sua frente. E aí, com isso, o ser humano se torna um ótimo crítico de histórias, mas ele desaprende como contar uma história, né? A parte mais simples, até mesmo como fazer um roteiro. É mais ou menos uma comparação, você sair visitando vários prédios não vai te tornar um bom arquiteto ou um bom engenheiro. Você tem uma série de metodologias e técnicas por trás para fazer uma parede de um jeito que não caia, né? Mais ou menos esse mesmo espírito. E aí que entra o como estruturar. Existe toda uma estrutura invisível dentro de um discurso narrativo que é muito diferente da forma de você contar uma história, de você, qualquer outro tipo de discurso. Você tem um discurso argumentativo ou descritivo, ele é diferente de quando você vai uma narrativa que é muito mais dramático, né, que os personagens, ao invés de ficarem falando sobre alguma coisa, vão demonstrar aquela coisa na prática. E é isso que acaba sendo tão transformador, você entender que, primeiro, conseguir enxergar isso, conseguir perceber que toda história tem uma estrutura invisível por trás e que ela é quase que inviolável. Você vai encontrar isso desde o seriado de 10 temporadas até o curta-metragem de 5 minutos. E que você pode depois aplicar essas técnicas para qualquer coisa, né? Você, a partir dessa estrutura invisível, consegue fazer uma apresentação de PowerPoint para falar de tendências, ou de um relatório financeiro, ou de o relatório que traz aí o resultado de uma pesquisa que foi encomendada por um hospital, por um laboratório, por um médico, e você passa isso de um jeito muito mais eficaz, muito mais interessante, porque a partir do momento que você entende a importância de um personagem, como fazer o personagem demonstrar aquilo que foi descoberto, a descoberta se torna muito mais marcante, se torna muito mais interessante. A diferença entre falar de uma molécula que pode salvar a vida de uma pessoa e, ao invés disso, mostrar uma pessoa tendo a vida salva por uma molécula, né? A hora que você coloca o ser humano no centro e aprende como tornar a história desse ser humano interessante, engajante, nada vai ser mais forte do que isso, nada é mais convincente e nada vai prender mais a atenção da pessoa do que isso, porque essa é uma outra questão, né? A gente vive num momento em que o tempo inteiro a gente está concorrendo com o mundo digital, né? Então, tem muita gente que talvez esteja só ouvindo a gente, não esteja assistindo a gente, porque está com uma outra aba aberta, né? E, sei lá, respondendo e-mail ao mesmo tempo, porque cada vez mais a nossa vida vai ficando dinâmica, né? Sempre tem um Candy Crush para jogar, sempre tem alguma coisa para fazer, assim, enquanto a realidade está se desenrolando aí. E uma história meio que te obriga a parar tudo e prestar atenção. Então, quando a gente pensa em ler um livro, né, ler um romance literário, não dá para ler um livro e ao mesmo tempo falar no WhatsApp. Você tem que parar tudo, segura o livro com as duas mãos e só o livro, né? Toda história tem esse de demanda. Para você conseguir entender a história, absorver a história, acompanhar o fio da meada, você tem que prestar atenção. Por isso que no final as pessoas conseguem lembrar dos detalhes, se envolver com o personagem, né? Em 2 horas vai num cinema e sai chorando porque o personagem morreu, algo do tipo. E às vezes só foi mandado embora da escola em que ele trabalhava e já é suficiente para você ficar com um nó na garganta, né? Porque você realmente entrou naquela experiência junto com o personagem, você sentiu o que ele sentiu. E isso é quase que um superpoder do ser humano mesmo, né? Como espécie na natureza. A gente consegue passar por uma experiência e, sabendo contar essa experiência, fazer com que essa experiência passe a ser de outras pessoas, né? Isso pensando numa história real e que passe aprendizados, que passe lições aprendidas.
E além disso, a gente consegue até ir um passo além e criar experiências que nem foram vividas. Quando a gente pensa aí na Harry Potter e a cultura pop como um todo, não existe bruxinhos, assim como não existe uma armadura que permite ele voar por aí. Mas a gente sai do cinema acreditando no Homem-Aranha e que ele consegue pular de prédio em prédio. Então esse é uma coisa muito interessante assim do ser humano, como a gente tem essa capacidade de criar uma experiência muito vívida e muito real para a audiência, quando a gente conta uma história muito bem contada, né? Isso é por isso que é tão eficiente, por isso que é tão convincente, porque a pessoa você não está pedindo para ela acreditar em você, você está conduzindo ela através de uma jornada que ela vai no final concluir ela mesma. Por isso que é tão poderoso. Não, perfeito. Eu acho que tem... É engraçado essa questão do Tony Stark, que eu estava lendo recentemente, eu li a biografia do Elon Musk, né? E o Elon Musk, o empreendedor, foi quem o ator visitou até algumas vezes para se inspirar para o filme, né? Inclusive falou que ele pediu para ter um carro da Tesla lá no estúdio dele para o Robert Downey Jr. se inspirar. E acho que uma das coisas, assim, né, como assim, eu gosto muito de inovação, trabalho com isso, né, eu acho que durante muito tempo também estava num nível muito superficial, lendo notícia de Facebook e tal, aquela coisa que notícia, que eu nem sei exatamente se você reflete, né. E aí eu voltei um pouco a ler biografia, e eu li a biografia do Elon Musk, estou lendo a do Jeff Bezos da Amazon, e é muito impressionante realmente quando você vai nesse nível, né, que você entra na história dessas pessoas, para entender um pouco, assim, né, o que esses caras realmente, assim, que eles eram no passado quando eles começaram, qual foi a jornada do herói, se a gente pode dizer assim, que eles atravessaram. É muito impressionante, não só é muito impressionante, quer dizer, os dois, e eles têm, é incrível como tem pontos em comum, né? Uhum. No sentido, assim, os dois, assim, acho que não só eles, mas o Steve, né, todo mundo ali viu o potencial que talvez, mas no caso dos dois especificamente, que a internet teria, né? O poder de transformação. No caso do Elon Musk, tem a questão ainda da energia solar e da sustentabilidade, e hoje ele anunciou que ele saiu do conselho do governo Obama, do Trump. Por quê? Porque ele falou assim, não dá para o cara sair do Acordo de Paris, assim, porque assim, ele viu, tem essa questão de olhar para o futuro e ver, né, que o futuro vai ser e trabalhar muito para esse futuro, assim, né? Eu acho que assim, quando a gente olha assim, né, o que esse cara trabalhou, quer dizer, o cara tinha uma formação, começou em Wharton, quer dizer, teve uma excelente formação, mas o cara falou, o cara dormia, acordava no escritório para construir a primeira empresa. E a primeira empresa, ele fez uma grana, tal, não chegou onde queria. Fez o PayPal, também não chegou onde queria. E colocou toda a fortuna dele, tanto na Tesla quanto na SpaceX, para construir essa visão. Em um dado momento, ele quase quebrou. Mas o que eu acho interessante, o que eu quero dizer com tudo isso, é que eu acho que assim, entender profundamente o quanto a pessoa acreditava naquela visão, naquela história, naquele sonho, e como ela como fala, se articulava, dá muito. Eu acho que é muito importante para a gente também. Eu acho que às vezes eu sinto que a gente é muito preso no curto prazo, né? E que essas histórias, eu acho, e aí o próprio Elon fala assim, né? O Elon, o Jeff, o pessoal gosta de ficção científica, você tem que olhar para frente, né? Uhum. E falar para onde a gente está caminhando. Porque eu acho que essa capacidade de articulação, gente, essa história da onde a gente está caminhando, porque é impressionante. Hoje você fala assim, né? Durante muito tempo, os grandes varejistas não achavam que a internet fosse nada, né? Ninguém contou essa história. Uhum. E o Jeff Bezos falou, isso aqui está crescendo acima de 20.000% ao ano, vai bombar. Ele entendeu a história e ele narra isso até hoje. Você fala assim, cara, não é normal, né? Ele olhou aquilo e falou, nossa, qual que é a história que a gente tá lendo, assim? E eu acho que o que o Ibsen coloca, a saúde também está chegando nessa fase de transformação, quer dizer, que a gente precisa entender com clareza, né? Eu vou te falar para vocês dois uma coisa,
a gente está começando a fazer essa discussão da Clínica da Manhã, cara, a gente começou a fazer esse monte de hangout e tal, assim, justamente para construir essa história, essa visão de futuro. Eu falo assim, gente, a gente está assim, não, a gente está longe. Agora eu tenho uma visão, agora é caminhar daqui para lá, né? Que eu acho que é aí que está a oportunidade. Não, assim, né? Eu acho que a discussão é um bom ponto para a gente ver como é que a gente mobiliza esforços, né? E essa questão das biografias, né, para alguém que é empreendedor, até mudando um pouco o foco, não saindo de saúde, mas falando um pouco do empreendedor da saúde, né, que é quem no final efetivamente vai conduzir boa parte desse processo de transformação, né? O empreendedor, ele tem um pouco a característica de já partir do novo, né, de já querer buscar novas. Tem muito empreendedor também que vai propor essa mudança. Exatamente o que você falou. A gente natural a gente começar, né, ficar no feed do Facebook e ficar de repente até só lendo o título da notícia, nem a notícia inteira. E aí tem uma hora que a gente começa a cair na superficialidade, começa a ler as mesmas coisas que todo mundo está lendo. E quando a gente faz esse mergulho, né, vai para uma biografia, a gente começa a entender muito mais na prática, porque a gente vai ler um texto, 5 características que todo empreendedor tem que ter, do empreendedor de sucesso. Aí pegar determinação, visão. Não fala a mesma coisa, né? O que significa? Aí quando você lê a biografia do Jeff Bezos, do Steve Jobs, do próprio Mark Zuckerberg, né? Você vê, ele dormia lá, o Musk dormia quando tinha um colchão no quarto que era um escritório. Entendi o que é determinação. O cara que foi mandado embora da empresa que ele fundou e ainda assim não desistiu. Entendi o que é resiliência. Um mundo que ninguém mais enxergava. E quando ele explicava aquele mundo que ele enxergava, todo mundo achava que ele era louco. Entendi o que é visão. Você vai aprender muito mais empiricamente com essa experiência do outro. Então, aprender a contar a sua história, e aprender uma história, é importante consumir histórias, que um repertório. E aí tem a ficção científica mesmo. A ficção científica, principalmente para quem está querendo desenhar um futuro, vai ajudar a modular uma visão do futuro. Assim, como que vai ser daqui 30 anos? Não sei, mas eu posso começar a tentar brincar de futurologia, começar a brincar. Como que era 30 anos atrás o mundo? Né? A gente, caixa verde e preta, né? Mal tinha o mouse, quem dirá, internet, o mundo era uma coisa muito louca. Anos atrás. Sim. Não, eu acho que tem uma coisa que exatamente, uma coisa que me preocupa, assim, que eu tenho notado até na mídia, que assim, a nossa mídia, ela olha talvez o curto prazo. E caiu. Caiu. Mas volta, ele volta. Volta sim. Não, mas acho que uma coisa que tem me preocupado, assim, que eu noto muito na mídia, a gente olha muito curto prazo, né? Eu acho que, na verdade, exatamente quando a gente olha para as organizações, acho que no nosso caso a área de saúde, o que vai ser esse longo prazo? Eu acho que isso muda bastante, né? Porque você vê assim, é impressionante. Mesmo quando a Amazon começou em 94, cara, era 94, assim, tipo, era nada, né? Tipo, e é impressionante, chega uma hora no livro que o cara, ele conta que, eles chegam à conclusão que o software de distribuição de mercadoria do centro de distribuição não servia, eles tiveram que criar o próprio sistema, né? Assim como chega uma hora que a história do Kindle é a mais impressionante, que eles chegam uma hora que o Jeff Bezos chega à conclusão que assim como a Apple dominou o mercado de música, eles tinham que dominar o mercado de livros eletrônicos. Voltou. Voltou. Opa. Pensei que tinha que sofrer impeachment. Ainda bem. Mas é isso.
É quase que esse mundo do futuro, né? Hoje a gente vai ficando super refém da tecnologia. Por um lado é genial, né, a gente conseguir ter essa conversa aqui, cada um de um canto diferente, mas também é isso, estamos refém, cai qualquer variação aí de rede, de luz, pronto, já era, né? Derruba tudo. Não, mas você sabe que... Deixa eu ver. Uma das coisas que eu acho que a gente começou a perceber, principalmente ano passado, foi assim, cara, a gente tem essa semana, esse é o terceiro hangout que eu faço. Falei, meu, se eu tivesse que ir num lugar físico, ou se fosse um evento, cara, 3 eventos, é impossível, assim, né? E eu acho que a gente também tem uma... E eu percebo, assim, para mim, pessoalmente, isso tem até ajudado, assim, em apresentações, postura, tal, porque, assim, é aquilo lá, você saiu, o show tem que continuar. Eu falo, o pior cenário é quando alguma coisa acontece e as pessoas param de falar. Eu falo, isso aqui é um cenário. Mas é interessante tudo isso, né? Que eu acho que a gente está vendo. Eu acho que realmente as histórias nos ajudam, né? E eu acho que muitas vezes, assim, é que nem a história da educação. Eu vou fazer uma entrevista com o Liel, que é justamente assim, né? Eu acho que eu não sei se dá para ensinar tudo que a escola precisa hoje. A escola, eu acho que forma o bloco fundamental, mas, por exemplo, todo mundo deveria saber storytelling, design thinking. Eu acho que não, eu acho que as pessoas têm que optar por ter esse conhecimento, por serem agentes disso, né? Agora, se você quer liderar a mudança, eu acho que precisa conhecer, né? Eu acho que você precisa, ao menos, estar sensível, né? Outro dia eu estava no supermercado, aí estava escolhendo energético. Falei, para mim, a única marca que tem uma história, não é nem o produto, sei lá, que tem uma história é a Red Bull, assim, que eu sei que tem vários impactos repetidos na minha mente, não só em termos de propaganda, mas em termos de ações que eles realmente promovendo esportes radicais, assim. Os outros, cara, tipo... E aí, realmente, eu falei assim... E você sabe que no final, eu falei, cara, eu peguei assim, eu falei, vou levar outros produtos. No final, eu falei, não vou levar, porque, cara, eu não sei exatamente qual é o impacto dessas marcas, eu não tenho nenhuma relação com essas marcas, e ao mesmo tempo é muito doido você tomar... Eu acho que assim, né, tipo, mostra que a gente toma... É o tipo de consumo mais consciente, né, que é uma coisa... Não sei se é tão consciente, mas começa a ficar mais... Você começa a falar assim, né, é importante, eu acho que é um passo importante, né. E é bem interessante, Fernando, que você comentou muito sobre essa história que que a gente começou a montar com toda essa discussão da clínica do amanhã, né? Então, como que a gente está montando essa história? Como que essa sua preocupação de montar isso? E aí faz todo sentido com o que a gente está falando de como passar essa informação para as pessoas, como a gente monta isso, como a gente consegue construir um futuro baseado numa forma diferente, nessa sensibilidade de usar essa ferramenta e conseguir transformar o futuro, né? Eu acho que faz total sentido essa discussão. E aí, na área da saúde, eu acho eu volto a falar, eu acho isso extremamente importante, principalmente no impacto que a gente vai ter com todas essas relações de... O Fernando, o Palacios comentou de Black Mirror, então, pô, como é que vai ser o hospital no futuro, sabe? Como é que isso vai ser? Como é que eu vou transformar qual que é a minha preocupação em criar boas histórias para poder fazer com que as pessoas se engajem nos tratamentos que eles vão ter usando diversas tecnologias. Como é que vai ser o papel do médico dentro disso, né? Então, como ele engaja os pacientes nessas novas tecnologias, porque a gente não vai fugir disso, cara, não tem como fugir desse negócio. Esse negócio está aqui, está agora e já está acontecendo, né? Então, de novo, é fundamental isso, essas experiências que a gente tem são poucas experiências ainda que a gente tem na saúde usando storytelling, e quanto mais a gente forçar essas coisas, eu acho que a gente tem uma oportunidade de transformação muito grande em vários aspectos aí na saúde. Não, e desculpa, assim, só para adicionar, eu acho que a gente fala muito do planejamento estratégico, do futuro, mas, cara, eu acho que no final, assim, se a gente quer traçar uma visão de futuro, a gente tem que ser capaz de como é que vai ser a história do nosso futuro, né? Então, a história da saúde, como é que a gente consegue envisionar isso? Porque, assim, você começa, e no nosso caso, assim, a gente começa a ter tantos elementos de, ao conversar com as pessoas, tal, eu falo assim, putz, e cada vez, mesmo hoje aqui, tipo, putz, alguma coisa começa a mudar, né? Você fala assim, e no final, o que a gente vai ter por esse processo é uma história, né? E que é uma tese do que a gente acredita que vai ser, e agora também a gente, como investidor, apoia, né, investidor,
um fomentador no setor, isso guia, quer dizer, cria uma tese. Mas eu acho que isso é fundamental, quer dizer, porque a gente fala assim, né, tipo, quantas pessoas conseguem ter uma visão clara, fala assim, não, daqui a 10, o que a gente imagina que vai ser daqui a 10 anos, né? Então, é impressionante, assim, né? E aí eu acho que justifica, você entende por que tem tantas grandes organizações trabalhando com telemedicina, falam, meu, não tem como você imaginar o futuro sem telemedicina, né? Assim, assim, não, assim, é impossível. Não dá, é verdade. Né? Então é muito interessante isso, né? É muito interessante, realmente, que a gente tem que saber articular, né? Isso. Telemedicina vai acontecer uma coisa da educação, né? Qual vai ser o papel da faculdade, do trânsito, pegar o carro e assistir uma aula. Se ela não for muito interessante, muito alinhada à expectativa, não faz sentido você ir ao carro, pegar trânsito, coisa que você podia ver à distância, né? E aí, junto com isso, entram novos materiais, nanotecnologia, né? Quanto que você ia precisar de um dentista para fazer colocar um amálgama no dente, se você pode colocar um negocinho ali de nanopartícula que vai lá e se molda direitinho e preenche com perfeição. A gente começa a entender que existe quase que um mundo de ficção científica pela frente. E aí tem um trabalho até que, quando eu fiz os meus primeiros estudos de storytelling, assim, eu estava buscando, né, essa coisa da raiz e da ancestralidade, eu encontrei algumas tribos, principalmente nativos americanos, em que os anciões todos da tribo, eles não discutiam sobre o futuro, qual caminho seguir da tribo, né? A discussão não era direta nesse ponto. A discussão era assim, eles tinham que decidir se eles iam entrar em guerra com um vizinho, né? Então ia lá e explicava, olha, a gente estava andando hoje e enquanto a gente caminhava, o nosso grupo, a gente foi atacado pelos caras do rosto azul e tal. Então isso já, não é que ele fala assim, ó, a gente vai ter que brigar com os caras. Não, vamos falar qual é o contexto. Aí o outro já falava assim, eu vejo um herói, e aí falava de alguém da tribo. Eu vejo o pajé pegando e chegando lá, e vencendo a tribo, e trazendo a vingança, e trazendo nosso triunfo, e trazendo a nossa honra de volta, ele trazendo o coração do líder da tribo adversária, ainda pulsando na sua mão. Aí o outro vai lá e fala assim, eu vejo o filho daquele que teve o coração arrancado daqui 20 anos, fazendo uma vingança e matando nossas crianças. E eles não iam discutindo o fato em si, eles iam contando história em cima de história até chegar na conclusão mais sábia de como lidar com aquela situação. E esse trabalho a gente vai ter que fazer muito para entender quais são os futuros possíveis mesmo, de uma forma não teórica, mas de uma forma realmente mais pé no chão, de uma forma mais prática. Tá bom, vamos falar de telemedicina. Se a gente começar a falar disso de uma forma abstrata, isso para se perder é muito fácil, né, de entrar num nível quase que acadêmico, né, e começar a usar termos que as pessoas que estão fora da medicina não entenderiam. Agora, na hora que a gente começa a explicar situações, tá bom, como que isso vai se dar na prática? O que vai ser essa telemedicina realmente ali na vida do paciente? Como vai ser a vida de alguém com câncer daqui 30 anos? Será que alguém ainda vai ter câncer daqui 30 anos? Como que vai ser isso? Como é que vai ser a vida de alguém em Manaus com câncer? Como vai ser a vida de alguém de uma comunidade ribeirinha com câncer daqui 30 anos? E aí a gente começa a entender um exercício de storytelling que é o e se, né? Que é esse pensamento de uma imaginação, de uma projeção de uma possibilidade que pode talvez vir a ser. E tudo começa a ficar muito mais claro até do que um próprio plano de negócios, porque todo mundo entende aquela mesma história da mesma forma. Né? Um plano de negócios vai ter ali caminhos estratégicos que de repente cada um pode interpretar de um jeito. Na hora que a gente coloca numa história, tudo fica mais claro para todo mundo. Não sei se eu estou fugindo muito do tema, né? Mas tem muito a ver com
como ajudar, como o storytelling pode ajudar na concretização dessa visão da clínica do amanhã. Como Total. fazer, ao invés não, em paralelo, né, adicionalmente, porque a discussão sobre o que o amanhã vai ser é fundamental, senão não tem nem como construir uma história, né, essa é a matéria-prima. Mas tudo isso no final tem que se envelopar numa história, isso tem que se concretizar de uma forma que qualquer pessoa olhe para isso e fale, entendi, isso é um amanhã que eu também vejo, esse amanhã faz sentido para mim, eu gostaria de viver nesse amanhã. E aí todo mundo começa a trabalhar junto para fazer com que esse amanhã aconteça. Não, eu acho que assim, quando eu acho que as melhores, né, eu quero que acompanho muito startup, quer dizer, para mim, os melhores empreendedores são aqueles que conseguem, numa apresentação, muitas vezes curta, te envolver num universo de probabilidade futura, te acreditando que aquilo pode ser, né, tem um alto grau de chance de ser realidade, ou aquilo pode ser um agente, talvez, o melhor termo seria um agente transformador da realidade atual. Né? Algo que numa visão futura passa a fazer muito sentido, e você entende que aquele time tem a capacidade de ser esse agente de transformação. Eu acho que isso são pessoas que a gente tem realmente né, entender que a tecnologia, eu acho que ela é uma plataforma, mas são as pessoas, né, e as histórias que as pessoas, as histórias, né, eu falo assim mesmo, para mim, quanto mais forte a história do empreendedor, a dor que ele passa, por que ele não vai desistir daquele projeto, melhor, né? Legal. É isso aí. Gente, obrigado, viu, por essa excelente transmissão. Semana que vem a gente vai ter o curso no INRAD, temos aí as últimas vagas, é um curso excepcional, né, com a agenda do Fernando extremamente lotada, então vale muito a pena, acho que ter esse olhar, né, acho que ele fala com esse foco de storytelling, então essa parceria junto com o INRAD, com a gente, torna essa discussão muito mais interessante, né? Então, a segunda edição, estejam lá. As inscrições são qual que é o site? Sim, está no nosso site também. Tem um link aqui, se vocês seguirem o link aí pelo link que o Fernando passou daqui do Hangout, mas também procurando a gente no Facebook também, no Centro de Treinamento. Centro de Treinamento em Rádio, vocês conseguem ter todas as informações lá no Facebook, conseguem ter as informações também, a gente está usando a plataforma Simpla, né, então entrando no Simpla, Centro de Treinamento em Rádio, também vão encontrar uma grade de cursos aí, e o Storytelling está lá. Lembrando que a gente fez o primeiro curso que a gente fez foi um curso inédito, né, na área da saúde, o Storytelling, esse é o segundo workshop, e assim, a gente preparou um conteúdo bastante interessante para vocês, e a gente espera todo mundo lá, e é isso. Beleza. A gente vai soltar também um código aí, um código promocional. Lembrado. Beleza? Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Uma ótima noite para todos. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Abração.